Queridos, convido a igreja a estar de pé. Vamos fazer a leitura de Tiago 1, de 5 a 11. De pé. Tiago 1, de 5 a 11. Está na sua Bíblia aqui, comemorativa, na página 244, no Novo Testamento. Eu farei os versículos ímpares, a igreja os pares, e no final a gente vai ler o 11º juntos. Como obter a sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Juntos. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. A igreja pode se assentar. Daremos continuidade à série Mãos à Obra, a alegria da maturidade cristã, com base na carta de Tiago. A mensagem de hoje tem como tema a alegria da maturidade cristã. Biologicamente, maturidade é a fase da vida em que a pessoa alcança o completo desenvolvimento físico e mental. Teologicamente falando, maturidade é quando o crente adquire um nível elevado no crescimento espiritual, profundo conhecimento de Deus e evidencia o fruto do Espírito na sua vida. No processo de crescimento, nós temos algumas situações que nos são trazidas na caminhada cristã. Temos provações, temos perseguições e enfrentamos tentações enquanto caminhamos na fé. O texto de Tiago, escrito para os irmãos na dispersão, eles estavam sendo perseguidos, provados, tentados em várias áreas, traz ao nosso coração a necessidade de crescermos espiritualmente para atingirmos, para alcançarmos a maturidade cristã. A alegria da maturidade cristã manifesta-se inicialmente no exercício da sabedoria. Tiago escreve sob a inspiração do Espírito Santo de Deus e diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente,
e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ele fala não de uma sabedoria natural, simples, mas ele fala de uma sabedoria espiritual, profunda, que vem do próprio Deus. Por isso, precisamos pedir a Ele com fé, sem nenhuma dúvida em nosso coração, e Ele nos concederá essa sabedoria sobrenatural, para que nós a usemos em nossos relacionamentos interpessoais. É sabedoria espiritual porque ela vem de Deus e é compartilhada com o próximo. Não é comum, não é uma mera astúcia humana, não é capacidade habilidosa de conhecimento, é algo sobrenatural que vem de Deus para que empreguemos em nossos relacionamentos. Tiago fala aos cristãos e no texto ele deixa transparecer que havia problemas de relacionamento. Então, esta sabedoria perfeita, plena, que vem de Deus, é para ser compartilhada com aqueles que são do Senhor. A sabedoria é um atributo, é uma qualidade de Deus, mas é um atributo comunicável de Deus. Ele transmite para aqueles que são seus esta sabedoria sobrenatural. A sabedoria é entendida como incluindo conhecimento. A palavra declara que devemos conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer a sua vontade. Então esta sabedoria passa pelo conhecimento, passa pelo discernimento. E o discernimento é algo espiritual que Deus coloca em nossa vida através do seu Espírito Santo. Passa pela prudência, nós nos conduzimos contidamente, prudentemente, em nossos relacionamentos interpessoais, por causa desta sabedoria divina que nós compartilhamos com os irmãos. Passa também pela perspicácia, pelo cuidado, pela aprendizagem, pela orientação, pela capacidade e desenvoltura nos relacionamentos interpessoais. Então, percebemos
que não é uma simples sabedoria, uma natural sabedoria. É uma sabedoria especial. É uma sabedoria sobrenatural. É uma sabedoria que vem de Deus para a vida daqueles que lhe pertencem. Tiago tinha em mente a sabedoria com respeito à retidão e a viver em relacionamentos especiais com outros cristãos. Tiago diz que, ao pedirmos esta sabedoria sobrenatural, espiritual, especial, devemos fazê-lo com fé, sem dúvida em nosso coração, tendo a convicção, a certeza de que o Senhor nos dará esta sabedoria, para nós usarmos em nossos relacionamentos com o próprio Deus e com aqueles que são seus. Ele diz que aqueles que duvidam são semelhantes à onda do mar. E também são pessoas de ânimo dobre. Um comentarista diz que é como se a pessoa tivesse duas almas, objetivos excludentes na vida. Ou seja, uma pessoa sem segurança, uma pessoa que tem o coração dividido. Então ele usa essa linguagem dizendo que a pessoa de ânimo dobre, de ânimo dividido, a pessoa em dúvida, não obterá do Senhor nada, inclusive esta sabedoria especial. A alegria da maturidade manifesta-se no exercício da sabedoria. Nós nos alegramos quando agimos com sabedoria em nossos relacionamentos interpessoais. Mas a alegria da maturidade cristã manifesta-se também na vivência em condição humilde. A igreja no primeiro século tinha pessoas simples, pobres, humildes. E Tiago traz à tona o relacionamento que estas pessoas deveriam ter consigo mesmas e com os outros. Ele declara: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Ser pobre não é indignidade. E Tiago, conhecendo a situação daqueles irmãos que estavam na dispersão por causa da perseguição à igreja, traz uma palavra de Deus ao seu coração para que eles tivessem um relacionamento sábio, equilibrado e se alegrassem na sua própria condição de humildade. Tiago dá a entender que as provações que ele tinha em mente envolviam conflitos entre ricos e
pobres. A igreja sempre os teve. O próprio Jesus disse: os pobres, vocês sempre os terão com vocês. Então a igreja, naquele contexto em que ele escreveu, possivelmente enfrentava conflitos entre irmãos humildes, pobres e irmãos ricos, que não tinham a devida sabedoria em seus relacionamentos interpessoais. Ambos os grupos são exortados a se orgulharem de suas posições. Eu diria, uma situação um tanto complexa para ser administrada por Tiago, mas ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreve aos irmãos tratando desse assunto. Ele diz que ambos, ricos e pobres, deveriam se orgulhar ou se alegrar na sua condição, porque ambas eram dignas e eles não poderiam entrar em conflito por causa da sua posição social. Porque diante de Deus, todos são iguais. Ricos, pobres, porque a graça de Deus os nivela. Ambos são aceitos pelo Senhor em sua soberania. Os pobres deveriam contentar-se com aquilo que tinham e deveriam alegrar-se com a dignidade do seu estado econômico, porque Deus não promete a todos riqueza. E eles tinham a certeza da providência do Senhor na sua vida. O Jeová Jiré jamais os deixaria desamparados. Ele agiria com sua graça e com o seu poder. Então aqueles irmãos humildes, simples, que Tiago denomina pobres, não deviam espiritualmente questionar ou se indignar com a sua condição social, com a sua condição socioeconômica. Eles deveriam se contentar e deveriam se alegrar na dignidade da sua condição. Talvez não seja algo muito simples. Muitas vezes nós nos questionamos: por que não? Quando tantos têm. Deus conhece o nosso coração. E a sua palavra vem ao nosso coração para que nos contentemos. Não é nos acomodar com a situação em que estamos. É nos contentar com aquilo que temos e somos diante do Senhor. O pobre
pode ser rico em tesouros espirituais e desfrutar de posição elevada no reino de Deus. Espiritualmente, diante do Senhor, não há essa diferença, porque todos nós, ricos ou pobres, materialmente falando, somos ricos da graça de Deus. Temos um tesouro espiritual que transcende o tempo, transcende o material, e somos súditos do reino de Deus. Então, queridos, a maturidade cristã nos leva a nos alegrar na vivência com a condição humilde, nos contentando e nos alegrando, porque o Deus da providência está agindo. Mas a maturidade cristã, a alegria na maturidade cristã se manifesta também no lidar com a riqueza. Tiago usa uma palavra muito forte, com autoridade espiritual, e ele diz: e o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ele não está falando mal da riqueza, porque Deus dá prosperidade material e espiritual aos seus, conforme a sua vontade soberana. Mas eu não creio, nem a palavra ensina, que todo crente tem que ser rico. Talvez isso aconteça em algumas igrejas, né, por aí afora. Mas a Bíblia não traz essa perspectiva. A prosperidade não é só material. Ela é material e espiritual. E Tiago não está falando contra a riqueza. Está falando da postura dos ricos na vivência da sua riqueza. O rico precisa reconhecer que suas riquezas mundanas pouco significam. Elas são apenas para o tempo aqui. Ele não as levará para a eternidade. Lá, se ele realmente é convertido, ele terá o tesouro espiritual. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Mas ele não vai levar nenhum real desta vida. Os faraós eram sepultados, levavam no coração este engano. Por isso, muito ouro, muito dinheiro eram colocados em suas sepulturas, porque eles achavam que iriam usufruir desse bem material. Deste mundo não se leva nada materialmente falando. E a palavra de Deus diz: se as vossas riquezas prosperam
não ponhais nelas o coração. Deus não está dizendo que você não pode ser rico, mas você não pode amar a riqueza, colocar o coração na riqueza, porque a riqueza é efêmera, é passageira, é temporária. O amor ao dinheiro é o que, irmãos? A raiz de todos os males. Tiago provavelmente se referia aos cristãos abastados que podiam regozijar-se no fato de terem aprendido onde estava o seu verdadeiro tesouro. Então, você que é rico, tenha consciência de que o seu tesouro maior é espiritual, está no céu. Você pode usufruir das riquezas terrenas enquanto estiver aqui, mas elas não servirão para o além do tempo, o além da vida, para a eternidade. Só as riquezas espirituais perdurarão por toda a eternidade. A temporalidade das riquezas é constatada por ele. A riqueza material passa. A riqueza espiritual permanece. Portanto, que seja essa riqueza espiritual que preencha a sua vida, que invada o seu coração. A maturidade se evidencia quando a nossa fé está totalmente alicerçada na palavra de Deus e no Deus da palavra. Quando conhecemos profundamente a Deus e temos total intimidade com Ele. Quando conhecemos sua vontade específica para a nossa vida. Não é a vontade genérica, é a vontade específica de Deus para a nossa vida. A maturidade cristã se evidencia quando estamos cheios do Espírito Santo e somos guiados por Ele. E também quando a nossa vida evidencia, manifesta o fruto do Espírito. Use a sabedoria espiritual para um bom relacionamento com Deus, com os irmãos, para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Contente-se com sua condição humilde e alegre-se em Deus. Use a riqueza para abençoar irmãos e para a própria glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.